Hoje é a sexta aula, né? Hoje o nosso tema é a sombra. O mapa está só crescendo, né? Então vamos fazer recapitular rapidamente tudo que a gente já viu, né? A psique formada pelo self, ou espírito, né? Tem um inconsciente coletivo, não é assim? Uma outra camada, né, que perpassa a psique, que é o inconsciente pessoal, a área da consciência, o ego, não é assim? E tanto no inconsciente pessoal como no inconsciente coletivo, eu vou ter a figura da ânima, não é assim? E do ânimos, não é? A depender de quem é esse ego que está aqui. À medida que a gente vai saindo da parte instintiva da alma, que é uma parte muito repetitiva, muito compulsiva, sem muita criatividade. Só um minutinho. Vou achar aqui que está fazendo barulho. Muito compulsiva da personalidade. E a gente tinha até dado um exemplo, né? Por exemplo, tudo bom, Bruno? Quando... cadê a irmã da Tamires? Não está aí hoje, né? Tua irmã não veio hoje, né? Por exemplo, quando eu tenho um animal lá, né? Aí a gente estava até falando, surgiu muito a dúvida assim, mas meu cachorro tem apego, né? E é verdade, até desenvolve um certo apego. Mas, por exemplo, imagina que você viajou, aí voltou, aí o cachorro ficou animado porque você chegou em casa e está lá brincando com você e tal, sentiu tua falta. À medida que ele vive a vida de cachorro, ele pode ter o apego, um certo apego por você, mas toda a expressão dele de dizer que sente a tua falta fica presa ao biológico. É bem diferente do humano. Por exemplo, o máximo que um cachorro pode fazer é o quê? É latir, brincar, rodar em volta do rabo e sair correndo em volta da casa. E não vai passar disso. Ele pode estar morrendo de saudade de você, mas ele nunca vai te levar num restaurante. Ele nunca, fulano está voltando, eu vou preparar um jantar para essa pessoa que estou morrendo de saudade. Né? Ele não vai deixar uma flor do lado da tua cama. Ele é empobrecida a expressão dele. Faz sentido ou não? Ou seja, no ser humano, a anatomia da garganta, ela não define o idioma, por exemplo. Eu posso falar qualquer coisa, inclusive até latir se eu quiser. E o cachorro não consegue. A biologia dele não deixa ele aprender o idioma. Ou seja, ele está preso no instinto. Né? Tanto que fala que uma criança, recentemente teve uma pesquisa, que em determinada idade ela é capaz de aprender mais de 6.000 línguas. O cérebro está pronto ali para aquilo. Ou seja, uma condição instintiva não sai disso, ela fica naquela música monótona. Então, à medida que vai avançando, surge o arquétipo. À medida que vai acontecendo um processo que a gente chama de psificação, vai se tornando mais psicológico. Né? O instinto se recolhe, aí essa garganta que só latia, agora tem espaço para fazer um monte de coisa. A gente vai se tornando mais psicológico. Em cima desse arquétipo, o inconsciente pessoal, que são as nossas experiências pessoais, vão se montando e a psique vai organizando em cima disso. Esse inconsciente pessoal pode ser marcado pela energia feminina ou masculina, né, a depender da figura que está encarnada, o que é que você está vivendo nas suas experiências. Só que a partir daqui, dessa psicologia, a partir quando a alma começa a sair do campo instintivo, o instinto ele já é uma psificação. Ele já é um aspecto, já está começando a tornar psicológico. Mas é um psicológico muito psicobiológico. Ele é muito preso ao biológico. E à medida que ele vai se libertando, que a gente vai ficando cada vez mais psicológico, a psique vai se organizando no que a gente já viu. Só fazendo uma revisão rápida. Só que tudo isso aqui pode ser atravessado, toda essa psicologia ela é dual. Ela é uma energia que pode ser luz, vamos pensar assim, né? E sombra. A Joana considera a sombra, quando a gente fala de sombra, ela considera como algo que eu não conheço em mim, ou seja, que está no
inconsciente, que não está na área da consciência, mas não necessariamente é ruim. Por exemplo, eu posso, que é a maioria do self, a maioria do espírito, são coisas que ainda não se realizaram na consciência e que eu vou precisar tornar real em mim. Ou seja, existem aspectos divinos na minha alma e na alma de vocês que ainda não se realizaram. E à medida que a gente vai caminhando na direção do Cristo, né, de realizar esse Cristo interno, essas coisas vão se realizando. Ou seja, existem coisas em nós que nunca passaram na consciência, que estão lá encravadas no inconsciente, esperando o momento certo para despertar, quando o ego se torna disponível para isso. Quando esse ego é rico, né, em intelecto, em emoção, ele sabe enfrentar, ele sabe olhar, esse self vai se realizando. Ou seja, existe uma camada da alma ali, que é uma camada da alma que nunca passou na consciência, que ela está esperando para se realizar. Ela está lá, ela vai acontecer. Ou seja, essa energia monta uma parte da minha sombra. Ela monta a sombra, porque eu não conheço, ela está na escuridão da minha alma. Faz sentido? Faz sentido? Tá. Outra parte ou seja, existem conteúdos que estão aqui na minha alma que já estão lá, eles nasceram, a origem deles é do inconsciente. Só que uma outra parte da minha vida vem da formação desse ego aqui, né? Então, lembra que a gente fala assim, né? A educação vem da educação familiar, né? Parte da nossa formação de personalidade, principalmente de pai e mãe, não é assim? Ou de quem fazem às vezes, né? Não é assim? Vem de uma consciência coletiva, né? De uma consciência coletiva, ou seja, de uma cultura, tem uma moral que é coletiva. De uma cultura, né? E essas aqui são extremamente flexíveis, se a gente pudesse fazer um resumo, mas tem uma moral que já dorme em mim, que é a moral, e essa não muda, né? Só que muitas vezes, isso aqui, né, à medida que eu vou aprendendo, meu pai e minha mãe vai me ensinando e fala assim, ó, você tem que ser isso. Aí isso aqui você se identifica e vai tentando viver essa imagem. A outra vai sendo recalcada. E ela vai virando sombra. Ou seja, parte da minha sombra são coisas que eu ainda vai acontecer, que elas estão lá esperando, dormindo quietinha, ou estão lá tentando, às vezes, né, quietinha é meio besteira falar, porque a alma está o tempo inteiro querendo acontecer. Mas elas estão esperando esse ego se preparar para poder receber essa dádiva do interior aqui, que está lá, e outra parte são coisas que esse ego olha e fala, eu não gosto disso aqui. Mas eu também tenho isso. O ego diz que não gosta, né? Os pais ensinaram a dizer que não gosta, que não... Ou seja, a gente vai sendo moldado a olhar. E isso aqui, que forma a sombra, não tem como parar. Não tem como parar. Então você chegar assim e falar assim, eu simplesmente vou pegar esse defeito, vou colocar ele dentro da gaveta, fechar e acabou, está resolvido, não existe. Não existe isso. Essa experiência negada, ela vai ficar arquivada e ela vai virar vocês já sabem, qual o nome? Complexo. Cujo núcleo é Está um afiado. Ou seja, aí vai estruturando. Parte da minha experiência recalcada, que é o que? Reprimida, colocado para o inconsciente, que eu não gosto de mim, mas que o espírito registra, ela vai formando essa sombra. Ela forma essa sombra. E às vezes eu vou não gostando até de virtudes, eu não gosto. Pessoas que são pessimistas e tal, que é cheio de potência, e fala para ela assim, vai lá, você dá conta de falar, dá conta de fazer. Tudo que é contra essa ideia, que gera algum tipo de potência para ela fala, não, eu não consigo, né? Isso não dá certo. As virtudes dela começam para a sombra. Ela não consegue viver aquela parte. Ela fica identificada com um lado impotente, enquanto as potências dela estão todas no inconsciente lá parada. Você fala, não, vai lá, você dá conta. Ela, não dou conta, não consigo viver isso. Então, a sombra é algo que eu não conheço e que eu não tenho intimidade. Você não conhece ou você nega? Na grande maioria, que eu não conheço, que eu nego, que eu ainda não realizei, é tudo isso. A sombra é tudo isso.
Vamos lá na Joana para ver o que é que ela fala aqui. Vai lá na página 41. Vai lá na citação. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhe a sombra, que se pode apresentar também, do nosso ponto de vista, a Joana está falando, como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa. A sombra tormentosa que resulta da consciência de culpa ou do desconhecimento, tudo aquilo que é ignorado ou rejeitado com severidade. Calma aí, eu pulei aqui a página. Desculpa, gente, é porque ficou grudadinha a folha. Tá, desculpa. Porque necessita de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Isso é muito importante. A sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar aos conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade, responde por essa sombra, que se pode dourar após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que renascem esquecidos. Interessante, né? Ou seja, eu tenho aspectos dessa encarnação que formam a minha sombra, eu tenho aspectos que nunca eu vivenciei que formam a minha sombra, e tem aspectos que eu vivenciei em outra encarnação que formam a minha sombra. Percebe a fonte da sombra? Ou seja, a própria vivência na encarnação atual forma ela. Mas os meus atos das vidas passadas vão formar complexos em mim que vão me aturdir e vão ser também parte da minha sombra. Você comentou que quando o ego está preparado, essa sombra emerge. Mas é sempre assim, ela espera o ego se preparar ou ela trabalha? Não, o self não está nem aí para isso, ele passa por cima. Ele passa por cima, ele começa a colocar você cara a cara com você. Aí que vai surgindo os nossos conflitos pessoais e os problemas da nossa vida. É quando essa sombra emerge, como a Joana falou. Elas são decorrentes desses atos ignóbeis, dessas derrapadas que a gente deu e sofreu em vidas passadas, e que agora elas voltam como personalidades autônomas para virar, se a gente não tiver consciência, elas vão virando um destino. É tanto que quando nós fracassamos numa encarnação, nós temos uma tendência muito grande a reincidir na outra encarnação, porque o complexo toma. E ele fica atuando inconsciente, na nossa personalidade. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa se suicidando nessa vida, pode ser, na grande maioria das vezes, uma reincidência de alguma personalidade que ela já tentou se matar em algum momento. Como, por exemplo, a dependência química. A pessoa, em algum momento, ela vai se deparar com esse complexo, para lutar ou dissolver ele em algum momento. Então, ele tende a visitar, ele entra aqui e o ego vai experimentar. Ou seja, uma personalidade sua se apresenta para você nas tuas inclinações, nos teus sentimentos, nas tuas tendências. Eu fui fazer uma palestra aqui em Brasília, num centro aqui em Brasília, e a gente estava estudando Joana nessa palestra, né? Aí eu estava falando a respeito, aí eu peguei um exemplo bem pesado, assim, o salão estava bem cheio, assim, aí eu falei assim, imagina que você, de repente, você está lá seguindo a sua vida e você tem um filho. Aí você cuidando desse filho, daqui a pouco você se vê envolvido sexualmente numa energia em direção a essa criança. Como, né, lidar com isso? Mas, meu Deus, eu sou espírita, eu estou dentro do centro, como que eu vou lidar com isso? Aí, de repente, uma personalidade pedófila se apresenta para você lá, na tua vivência com teu filho ou tua filha. É um drama. Falei esse exemplo e tal, aí a gente foi para o intervalo, já vou passar a palavra. Aí vem uma senhora, de uns 70 anos mais ou menos, falando que ela passava por isso. Ela foi bem transparente. Ou seja, ela estava firme na capacidade de olhar a sombra dela, ao ponto de falar isso para mim. Ela estava em contato com ela mesma.
E ela falou, Daniel, eu trabalho com criança. Mas possivelmente o self está tentando fazer um trabalho com ela. Uma ressignificação de alguma coisa. O self é a espiritualidade, né? Porque quando ela entra em contato com a sombra, aquilo passa a ser uma prova. E uma prova é para ser vencida. Mas ela não está lidando isso de uma maneira de... Olha só como ela está lúcida. E ela nunca tinha visto isso. E ela não estava lidando reprimindo. É tanto que não estava que ela veio falar para mim. Isso acontece comigo e ela falou assim, sem afetação. Sem piedade de vítimazinha, sofro muito. Não. Ela falou, sinto isso aí às vezes e tal, faço minhas preces, vou lidando com isso e tal. E ela sem esse conhecimento. Ou seja, ela estava se aceitando nesse aspecto e não estava se entregando à influência da sombra. Mas ela estava se encarando. É forte, não é? Agora imagina, né? E nós temos tudo isso em nós. Nós só não temos a oportunidade de viver. Mas nós temos em nós o político corrupto, a meretriz, o assassino, o ladrão, o traidor, o mentiroso, porque isso são arquétipos. É uma das versões dos arquétipos, da energia. E se eu brincar comigo, na minha inconsciência, eu posso me tornar isso, porque já está em mim. Isso vive em mim. Eu até fiz esse comentário aqui, o Chico falava, né? Reza, para no dia que você for assaltado, você não estar armado, porque senão você vai virar um assassino. Ou seja, a espiritualidade cuida da gente para que coloque a gente em contextos nos quais essa sombra não invada. Por isso que até a Joana de Ângeles fala isso, né? Que a condição econômica muito sofrida leva a pessoa à loucura, porque ela é tomada por aquilo. As almas que de alguma forma estão passando por um processo de provação muito grande, com condições materiais muito difíceis, é óbvio que isso não é definidor. Mas isso contribui para uma alienação espiritual, tornando a pessoa mais primitiva, porque já dorme em nós isso. Então nós vemos, e isso não só ligado ao contexto econômico, dizendo que as pessoas de alguma forma, assim como nós, de uma classe média ou média baixa, têm mais condição à criminalidade, como o próprio excesso também nos leva a isso. Nós precisamos de um correspondente moral, ético-moral, para nos posicionar tanto diante da escassez e do excesso, para que não sejamos tomados pelo que já dorme em nós, que é essa sombra. Uhum. E também tem a partir da minha infância, do espírito ainda nós entrando na fase da juventude, nós começamos a recobrar, né, toda aquela... Muito bem colocado. Falar isso alto, né? Então a gente tem uma modificação muito grande da criança. Exatamente. Começa a ficar... Muito bem colocado. Fechada, como era muito extrovertida, a gente fica até espantado, né? Exatamente. Exatamente. E você vê que quem tem filho ou sobrinho percebe isso, que eles já muito novos, à medida que vai ganhando consciência, já tem uma personalidade diferente. A gente já vê um perfil ali diferenciado. E à medida que vai crescendo, essa sombra vai saindo. Então você já vê já ali na infância as tendências, e é a hora que a gente precisa preparar esse ego que está em formação para entrar em contato com isso. Se ele não tem os exemplos, né, os freios e contrapesos aqui, da educação paterna, no sentido de ajudar ele a ter a estrutura de se suportar como ser humano em provação, ele vai sucumbir à força da sombra. Então ele é tomado por essa sombra e ele vai viver isso. Né? Ele vai viver esse processo de maneira desequilibrada. Mas essas possibilidades que você colocou aí como formação moral da sociedade, você falou que se elas falharem, a pessoa sucumbe. Quer dizer, se a pessoa não as absorveu, ela sucumbe. Mas assim, não vai ser dado uma outra possibilidade dela acessar esses conteúdos? Como assim? Porque assim, se você
São os conteúdos que ela pode usar para enfrentar essa questão da sombra. Se ela não conseguiu assimilar, ou se ela não quis assimilar, você falou que as experiências vêm a tutela nela. Isso. Ela pode sucumbir. Exato. Mas uma vez que ela não assimilou, não vão ser dadas outras oportunidades para ela assimilar novamente? Vai, reencarnar quantas vezes for preciso, Allan Kardec falou. É provável que você perca a encarnação. Você vai ficar tomado pelo problema. Por isso que a gente está estudando isso aqui, para não acontecer. Pode falar. Quando você fala em ânimos, aquele equilíbrio de ânimos e ânima, isso tem, você está fazendo confusão, ou isso tem muito a ver também com A sombra? Isso. Porque se eu tenho que Tudo a ver. ou eu tenho que ir no equilíbrio, ou eu tenho que eliminar e lidar com. Quando eu lido com essas sombras, eu preciso limpar ela para poder chegar no céu. É isso que eu vou falar agora. Na realidade, assim, todo o conteúdo que a gente viu de arquétipo, inconsciente pessoal, ânima e ânimos aqui, e agora a gente está agregando a sombra, todos eles podem ser sombrios ou não. É sempre dual. Ou seja, eu posso falar de uma ânima sombria? Posso. Posso falar de uma ânima sombria. Né? Que é um lado feminino no homem, com a natureza bem perturbadora, que vai deixar ele num estado emocional, psicológico, às vezes de uma depressão, uma irritação crônica, ou qualquer tipo de doença aí que a gente conhece, ou desequilíbrio espiritual de alguma forma. Ou seja, eu estou falando de uma versão da ânima sombria, porque ela é desconhecida para mim, ela está afetando a minha vivência consciente. Eu tenho um lado do arquétipo que é negativo? Tenho. O arquétipo é sempre dual, ele é sempre uma imagem. Por exemplo, eu citei o exemplo do arquétipo do trickster, né, que é o trapaceiro. Né? Eu tenho um amigo, né, que ele vivencia esse arquétipo. Ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade de convencimento, uma habilidade que é extraordinária. Ele chega nos lugares, as pessoas pedem favor para ele conversa. Se ele usa essa voz e essa habilidade dele com ética, ele vai ser um excelente vendedor, um excelente advogado, Esse é o lado positivo do arquétipo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser aquela pessoa que trama, que trabalha em questões de ouvidoria, o dedo duro, que é o trapaceiro mesmo, aquele lado mais negativo. Né? O dedo duro, que engana para o mal. Né? Não é aquele que articula, que se beneficia sem gerar um prejuízo para você. É aquele que te vende, o lado Trix te vende o carro sabendo que o motor vai fundir, fazendo você comprar, ainda dá um abraço nele dizendo que foi o melhor negócio. Esse é o Trix, é o lado terrível, né? É aquele enganador. Então é sempre dual. Por isso que o ego precisa se posicionar diante disso. Porque eu falo assim, o trickster é ruim, o arquétipo do trickster? Não, depende. Depende, ele pode me tomar. Ou seja, existem duas coisas que a gente vai aprofundar, eu vou falar aqui só por alto, mas a gente vai aprofundar isso mais tarde. São dois processos básicos que a gente chama de identificação e a projeção. E a sombra trabalha nesse esquema aí. Imagina aqui que eu tenho um complexo sombrio aqui. Eu tenho um complexo que me perturba, ele perturba esse eu aqui. Ou seja, vez ou outra, né, acontece algo aqui de fora que constela ele aqui no meu ego e ele gera alguma perturbação, seja ela de imagem ou psicossomática no meu corpo, ou uma coisa impulsiva, uma vontade de beber, seja lá o que for. E ele toma de maneira sombria a minha personalidade. O que é que pode acontecer? Quando eu falo de ego, eu falo de um complexo, não falo? O ego também é um complexo, né? No início dessa influência, eu recebo uma influência e ele fica girando aqui em torno do meu ego, mas o centro da consciência ainda é o ego. Não é assim? E ele vai me perturbando sombriamente aqui, esse complexo. Ele vai se apresentando. Né? Por exemplo, eu estava conversando com um amigo assim, aí ele fala, pô, eu estava conversando e meu pai é um cara muito difícil e não sei o quê, e tal, ele começou a falar mal do pai. Aí eu falei, mas por que, sei lá, deu uma sugestão lá para ele, mas por que você não fala isso pro teu pai e tal? Ele fala, já até sei o que ele vai dizer, aí ele imita o pai. Aí ele faz a voz, pronto, olha o complexo paterno. Já incorporou, já está lá.
Aí ele fala igualzinho o pai, não, eu já sei o que, é que ele vai me dizer e tal, ele vai dizer isso, vai mandar eu fazer isso, pronto, ó o pai. Já está o pai, esse espírito que incorpora. Ou seja, esse é um complexo paterno sombrio e liga. Você vê que lá na conversa eu estava conversando com ele e o complexo tomou ele. E ele já começou com o discurso do pai. Que não sei o quê, papapá, a voz do pai é como se ele tivesse incorporado um espírito. E aquilo é o complexo. É assim que ele aparece. Esse espírito do mal que vem e você vê, você já está falando. Aí tem gente que fala como criança, tem gente que se julga, né? Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que bebe, tem gente que usa droga, tem gente que faz sexo e o complexo está lá. Quando esse complexo vem para cá e não sai e ele começa a se confundir aqui, ele fica constelado aqui, é como aquela visita que vai na tua casa sem data para sair. Você fica identificado, você começa a viver esse processo. Exatamente, você vive o complexo. Se você está na repressão e você não vive isso, né, ou de alguma forma está lutando contra isso, a tua tendência é fazer o segundo movimento, que é projeção. Ou seja, você vai se ver, vai ver-se no mundo. Mas é você. Por isso que é interessante a gente entender, a gente vai estudar, vai ter uma aula só sobre projeção, a gente entender isso aqui, porque na projeção eu me acho, no conteúdo dela, o que eu estou vendo no outro. E eu faço isso através de um pensamento racional, de uma análise. À medida que eu olho, eu desmantelo a projeção e a energia que estava na imagem lá fora, essa energia que estava na imagem lá fora, quando eu desmantelo a projeção, ela volta para dentro da psique e eu vou ter que lidar com ela. Então a psique fica trabalhando nesses dois movimentos, né? Ela se identifica e projeta, se identifica e projeta. Um dos sintomas que a gente vai ver, eu não vou entrar muito para não atravessar a aula, um dos sintomas muito presentes da projeção é o julgamento. A pessoa que se projeta muito, a Jana vai falar, ela tende a julgar, se tornar uma pessoa preconceituosa, exaltada. Porque ela vê no mundo, que ela carrega no inconsciente dela, mas não quer, o ego ainda não está pronto para recepcionar isso. Vocês estão bem? Aspectos positivos ou negativos, coisas que você vivencia, ter prazer ou raiva, projeções. Prazer ou raiva, você fica identificado. Você fica lá, você fica vivendo isso. Ou seja, quando você faz isso, eu vou apagar essa bagunça aqui, só para a gente entender. Veja só, quando você tem um complexo que está sombrio, está constelado, e ele está afetando o complexo do eu aqui, o centro da consciência no começo é o ego. É o ego, ele está lá. Quando você vai vivendo o problema e esse complexo começa a afetar de maneira que você se identifica com ele para de te perturbar nessa relação de girar em torno de você, ele ocupa esse espaço aqui e o centro da personalidade muda de eixo. Não é mais o ego. O complexo vira o centro. Então, é como se, tipo assim, o ego continua aqui no centro, aqui, só que a psique começa a dar um olhar maior para o complexo de baixo. É como se esse terreno fizesse assim, ó. Ele deslocasse. O complexo fica tão forte, a gente fica tão identificado, que o centro da personalidade muda. Não fica mais o eu. A pessoa fica tomada, a gente fala assim, ela está tomada. Então o centro da consciência muda, passa a ser o complexo. Você fica com um problema. Como é que é? Exatamente. Isso a gente vê exatamente lá no capítulo do Livro dos Médiuns sobre os tipos de obsessão. Tem lá fascinação. Pode ser uma situação como essa. Onde a pessoa fica tomada. Ela fica tomada. É, isso tudo aqui dentro. No caso, Allan Kardec está falando o quê aqui, ó? Que essa conjuntura abriu o campo para uma obsessão e o resultado do mapa da tua alma com influência é uma fascinação. Por isso que a responsabilidade não é do obsessor. Se você não tivesse com essa configuração aqui, não tinha fascinação. Entende?
Só tem fascinação porque o mapa está aberto para o espírito entrar, energeticamente falando. Vocês estão bem? Eu estou achando vocês meio murchinhos assim. Posso, estou pensando aqui. É porque eu tenho que tomar cuidado nos exemplos que eu vou dar para não ficar falando de paciente, que está sendo gravado aí. Né? Não pode. Mas não dá. Né? Tem que tomar cuidado. Aí eu fico filtrando as coisas que vêm na minha cabeça. Vamos aqui na página... Vamos na página 42. Vamos continuar lendo aqui. Calma que a gente vai continuar para ver a dinâmica da sombra. Sempre que evitamos, por mecanismos psicológicos escapistas, que um deles é a projeção, o confronto com a sombra, ela retorna em um refluxo perturbador. Ou seja, ela não quieta, não é porque eu guardei ela, não quero ver, ela fica quietinha. Ela é um complexo. Como é que é um complexo? Autônomo, faz o que ele quer, vem a hora que ele quer, te visita a hora que ele quer. É uma personalidade, ao ponto de você poder conversar com ela, como se fosse uma pessoa. Tanto que nessa parte da alma, tecnicamente na psicologia analítica, a gente chama de psique objetiva. Por quê? Porque você pode conversar com ela como se fosse outra pessoa. É tanto que Jung escreveu um livro só sobre essas experiências dele, passando por isso que chama O Livro Vermelho. O livro vermelho do Jung é essa experiência dele com a psique objetiva. Ele conversa com os complexos dele. Pinta, desenha, vai lá, aparece os complexos lá e ele vai conversando. E você não sabe se é um espírito, se é um complexo. E ele vai vivendo aquilo. Isso é real. E a gente pode fazer isso. Porque os complexos, eles têm esse diálogo. Igual esse amigo meu, né? Tanto que tem esse diálogo que ele conversava como se tivesse duas pessoas. Uma hora era o pai dele, outra hora saía e era ele. É ou não é? É assim, o complexo faz isso. Aí eu falava uma hora com ele, outra hora eu falava com o complexo do pai dele. Numa mesma conversa. Tanto que a gente falou, quando o complexo se apresenta, às vezes a gente fala assim, é com esse aí que eu quero falar. Traz ele aí pra gente conversar. A pessoa traz quem, né? Aí passa, acho que a gente é doido, né? Mas a gente é assim. São várias personalidades, né? Então a voz do pai e da mãe passa pela nossa boca. E a gente está lá. Quantas vezes... Olha aí. Quem é casado sabe disso. Mais cedo ou mais tarde você vai se pegar falando exatamente como seu pai e sua mãe. Pode olhar lá, isso é certeza. Você vai estar lá no meio de uma briga, daqui a pouco o espírito do pai baixa lá. Se olhar, é a mesma coisa que o pai estava falando. Você, meu Deus, eu nem nessa briga estava. Eu ouvi esse troço e está aqui dentro de mim. Porque é energético. Forma-se um complexo sombrio. Ou seja, o complexo paterno e materno pode ter um lado sombra e um lado positivo. E às vezes o que era positivo pode vir à sombra. Você vê que é uma dinâmica. Né? Ou seja, e se eu retenho isso, se eu empurro, ele vai me visitando. E vai crescendo. E vai invadindo. E vai lá. Ele não aceita essa repulsa. Por quê? Da onde veio isso? Lei do progresso. Se eu guardasse isso, como que eu ia progredir? Se o processo de progresso é a conscientização, é a ampliação da consciência. Se eu boto isso para fora, a lei do progresso bota para dentro. Se eu boto para dentro, ela bota para fora. E eu vou fazendo esse trabalho. Ou seja, evoluir é estar em movimento, dentro de si. Ou seja, o confronto com a sombra retorna em um refluxo perturbador. A sombra, que pode ser uma personificação não identificada ou teimosamente negada, que se apresenta nos sonhos com as mesmas características e idêntico sexo do paciente. Isso é Joana falando. Ou seja, quando a gente sonha, por exemplo, no caso do homem, com uma ânima, que é a imagem do feminino no homem, sempre quando ele sonha com uma imagem feminina, por exemplo, que aparece lá no sonho, que não é só no sonho que aparece, mas quando essa imagem do feminino aparece, ele está falando da ânima dele. Quando ele sonha com um homem, quando um homem sonha com a figura de um homem, a gente está falando de uma sombra. A sombra é um duplo do mesmo sexo. Por isso que a gente não fala que um homem tem um ânimos. O que é ânimos no homem é a sombra. E o homem não tem um ânimos, ele é o ânimos. E os duplos dele, que vai aparecendo no sonho, é a sombra dele. E a mulher é a mesma coisa. Mas se for um aspecto positivo, se ele sonhar
A palavra sombra não quer dizer que é uma coisa ruim, quer dizer uma coisa desconhecida. Entende? Que pode ser ruim e pode ser bom, a depender de como eu olho para isso. E como eu lido com isso, como eu interajo com isso. Ou seja, como que a sombra aparece para mim? A sombra tende, na sua versão principal e inicial, ela tende a ser um homem dentro do homem. Então, quando você sonha com um guerreiro, com um homem carregando coisas, quando você sonha que tinha um assassino, um ladrão que estava invadindo a tua casa, é a sombra. Você está falando de sombra. Ou estava lá na minha casa e vi um monte de homem pulando pela janela, entrando e queria roubar tudo e tal, é a sombra. Você está falando de estrito senso de uma sombra. Isso no homem. Na mulher, seriam outras mulheres. Né? Ela encara uma outra mulher, ela olha uma outra mulher, e no sonho essa sombra se apresenta. O self gosta de apresentar a sombra do sonho. Você tem sonho só para olhar essas partes. Ele vai lá, senta a pessoa, coloca e ela aparece. Aí você olha lá, e a gente tem uma tendência a colocar sempre literal, isso para fora. A gente nunca traz para dentro da alma. A gente pega esse sonho e fala, vai acontecer alguma coisa lá fora, ou eu sonhei com fulano de tal, vou conversar com ele, ele deve estar passando mal. Então, por exemplo, às vezes você está lá, na tua vida, lá na tua rotina, aí tem um amigo teu próximo que você percebe que não está bem, aí você vai e sonha com ele. Não necessariamente foi um desdobramento. Às vezes o self pegou a imagem dele para te mostrar uma sombra que você também é identificado com ela. E não necessariamente era um sonho espiritual. Então, sei lá, aquela pessoa que você vê, encontrei fulano, ele está meio obsidiado e nessa noite sonhei com ele. Aí você pode fazer uma análise no sentido de trazer isso para você. Que é a parte da gente começar a trazer e interagir com essa psique que a gente chamou objetiva. Que tem essa vida própria, que forma diálogos, né, que vive em nós, que é pulsante e que está ali vibrando como se fosse um alien dentro da gente. Ou um alien, ou um anjo, ou uma luz, a depender de como eu olho. Tá tenso? A sombra responsável por uma série de patologias espirituais pode ser transformada mediante a participação ativa da consciência, diluindo complexos ou ressignificando-os. Ou seja, quando eu começo a interagir com a sombra, isso é muito importante, veja só, o ego está aqui, aí a sombra se apresenta, aí você fala, meu Deus, eu tenho uma parte aqui que se apresentou para mim, ela se apresentou para mim, e eu não sabia que eu tinha esse lado. Isso dá um estado, isso gera um estado emocional. Aí vamos pegar o exemplo dessa senhora, meu Deus, eu tenho uma tendência a ser pedófilo. E está aqui, o complexo está aqui. Aí eu estou lá brincando com a criança, vem imagens de criança sendo abusada, imagens de uma tendência minha, meu corpo responde, incompatível com a minha afetividade de ego. Eu tenho uma reação fisiológica diante de uma imagem que eu nem mesmo gosto, mas o meu corpo responde porque é autônomo. É um complexo. Então eu vejo minha biologia respondendo enquanto meu ego rejeita essa reação. Né? Ou seja, eu fico num estado, meu Deus, eu sou assim. Eu estou assim. Eu tenho isso em mim. Isso gera um estado emocional. A depender de como esse ego olha para isso, ele vai entrar num estado de sofrimento. Exatamente, o nome disso chama-se conflito. É quando o complexo sombrio se apresenta e o ego tem que olhar. Aí fala, meu Deus, eu tenho isso aqui. Só que quando ele faz isso, os complexos são assim, pensa naquele menino chato, aquela criança chata, que fica no teu pé assim, tio, puxando, e você está aqui conversando e ele puxando a tua cauda. Aí você fala, o que é, menino? Ele, não é nada, eu só queria que você olhasse para mim. O complexo é mais ou menos assim. É claro que não é só assim, mas ele tem essa característica. Só de você olhar, aceitar, assumir, sem se julgar, passando pelo teu processo emocional, trabalhando esse julgamento aí do ego, o self vai entrar em ação para regular essa relação. Que ou o self vai eliminar isso aqui, ou ele vai começar a mudar as tuas emoções.
Pensa assim, pensa que o complexo é a forma como a psique se organiza, é uma estruturação, é uma organização. É como se eu tivesse vários objetos e eu vou colocar elas em círculos, né, de energia. E esses círculos, eles podem ser sombrios, quando eu não os conheço, ou eles podem ser conscientes para mim quando eu os conheço. Mas serão sempre círculos, sempre esferas, pensa assim. Ou seja, a forma como a alma se configura é com um núcleo de energia, e nesse núcleo gira coisas em torno dele, outras experiências afetivas. Isso é uma organização. É como organizar meias na gaveta. Mas dentro dessa organização, dessa configuração, eu posso ter coisas boas e coisas ruins, meia furada, meia suja, meia limpa. Posso entender como tendências, urgentes, boas ou ruins? Tendências? Por exemplo, Pode, é sempre um potencial a ser vivido. É sempre um potencial a ser vivido, mas é importante, faz sentido, Renato? Mas você está falando de sombra do complexo? Você está falando de complexo. Não é dissociado. Os complexos montam a sombra. Né? A sombra é estruturada através dos complexos dos arquétipos. A ânima pode ser sombria, um complexo pessoal pode ser sombrio, o seu pai pode ser sombrio, o seu tio, que é uma experiência pessoal, pode ser um tio sombrio, como pode não ser. A educação dele pode se tornar uma virtude, que é um complexo. Por exemplo, você tem a voz de um pai, que é igual a gente falou, né? Aquele pai tenha força, meu filho, enfrente essas coisas e tal, é um complexo. Mas é sombrio? Não necessariamente. Ele pode ser, veja só como é complexo. Porque essa voz pode ser inconsciente e ela está na sombra. Mas essa voz faz bem. Ou seja, então é uma sombra que não está me afetando, mas é sombra. Está entendendo? O que define, na realidade, é como eu me relaciono. É essa a preocupação. Por exemplo, eu tenho um complexo. Esse complexo, eu não conheço ele, ou seja, ele está na sombra. Mas ele pode me fazer bem. Entendeu? Agora, pode ser um complexo que está na sombra e que me faz mal. E ele continua sendo sombra. É também sombra. À medida que esse complexo se torna consciente, ele sai das sombras e agora eu vou ter que lidar com ele. Ele é sombrio agora mas é consciente. A origem dele é da sombra, é do lugar inconsciente. Ou seja, sombra não é uma coisa ruim, é uma coisa desconhecida, inconsciente para mim. Faz sentido? Aí, exatamente, que é o oposto. As coisas que são ruins, elas também são energia. E se eu me relaciono com elas, essa energia vem para mim. Se eu tenho um dinheiro, uma nota de R$1, que está rasgada, é uma nota que está meio desenxabida, mas ela compra alguma coisa. Eu tenho uma moeda que caiu na lama, mas eu posso pegar ela e comprar alguma coisa, é dinheiro. É ou não é? E assim é a sombra. Ela é uma energia. Por exemplo, um complexo de impulsividade, de agressividade, de uma coisa bem reativa, com muita energia, pode agredir uma pessoa como pode fazer uma palestra. E é a mesma energia. A sombra é tudo aquilo que eu não enxergo. Então eu posso ter um arquétipo na sombra, eu posso ter um complexo na sombra, eu posso ter um ânimo na sombra. Eles estão lá. É isso. Estão lá, exatamente. É um lugar que eu não enxergo. Qual é um dos objetivos da encarnação? O encontro com a sombra. É esse. O que está no inconsciente está na sombra, não está na luz da consciência. E o que está nessa sombra pode ser um arquétipo, o lado negativo do arquétipo, pode ser um lado pessoal, por exemplo, uma experiência que eu tive com meu pai, está lá na sombra, que eu não conheço, pode ser, está lá na escuridão, mas pode ser bom e pode ser ruim. E uma coisa que inicialmente era boa pode ficar ruim. Então não é uma matemática, vai depender da relação. Como eu me relaciono com isso? Tudo vai depender. Porque, por exemplo, essa senhora que eu dei o exemplo, ela está bem com a sombra. Ela está lidando conscientemente com a sombra. Ela está achando uma saída criativa para a sombra dela. Ela não está identificada. Se ela tivesse identificada, ela estaria ou estuprando ou sendo vítima. Ela assume um papel e ela está lá confundida com essa sombra. Essa senhora, na medida em que ela enxergou isso, deixa de ser sombra? Não deixa, assim, é difícil falar, né? Tornou-se consciente. Mas ela fica em trânsito, né?
Ela volta para as sombras e vem. Porque não fica só com uma imagem. Isso fica aparecendo em várias imagens. É uma energia que pode sair em qualquer lugar. Então, por exemplo, esse complexo, ele pode, ao redor dele eu tenho o quê? Experiências, não é assim? Ou seja, ao redor do complexo eu tenho uma série de imagens pelo qual ele pode se manifestar. A hipnose pode ser trabalhada ou não funciona? Pode ser trabalhada. Mas a tendência, vamos supor, se a gente pudesse fazer, era como se a gente pegasse o complexo e colocasse ele numa caixa de chumbo e ele para de interferir na consciência. Mas com o tempo, o fogo do self vai derretendo esse chumbo e ele volta. Ou seja, eu tenho uma paz momentânea, porque é a lei do progresso. Senão, a hipnose salvaria o mundo, entende? Vamos hipnotizar as pessoas, a gente resolve tudo e acabou. E não é assim, né? Ela te dá um alívio, tanto que com o tempo você tem que ficar voltando no hipnólogo para ser hipnotizado por algumas questões. Por exemplo, ó, eu tenho um caminho aqui que o complexo teria acesso ao ego aqui. Aí o que a hipnose faz? Ela fecha essa porta. Aí o complexo fica aqui, ó, aqui não dá para eu ir mais, eu não tenho acesso à consciência. Aí ele monta um caminho novo. Aí, por exemplo, eu tinha medo de piscina e não entrava em piscina. Aí daqui a pouco, esse medo que você só tinha com a piscina, aí daqui a pouco nossa, agora eu estou com medo de lago. Por quê? Porque vai entrando na rede do complexo. Aqui só tinha piscina. Aí ele aparece em outra imagem, em lago. Foi atraído. É isso que eu estou te falando, que é várias imagens. Ele não aceita parar. Ele não aceita. Ele quer se relacionar. A psique quer relação. Toda vez que você bloqueia ela, ela se reconfigura e vai aparecer em outro lugar. Ou seja, a melhor saída, vamos lidar com isso. Vamos lidar com isso. Quando eu falo desse acesso ao complexo, quando ele se apresenta para mim, porque é o self que regula isso, eu torno um pedaço da minha sombra consciente. Mas a característica dele é sombria ainda, porque eu vou ter que lidar. Eu só falo assim que esse complexo deixou de ser sombrio quando há a formação de uma transformação que ou dilui o complexo por definitivo, ou eu vou integrar esse complexo na minha personalidade, vou começar a viver ele sem adoecer de maneira criativa. É o que a gente chama de, aí é um outro conceito, que a gente chama de função transcendente. Que é quando eu saio, geralmente é assim, ó. A alma, eu vou ter que usar o outro lápis, que esse daqui falaram que era preto. A alma, ela se estrutura assim, ó. Eu tenho o ego aqui. Imagina só, um médico que, sei lá, abortou, só preocupado em dinheiro, cometeu alguns crimes no exercício da medicina e tal. Isso vai virar o quê na próxima encarnação? Um complexo, né? E esse ego vai ter que se relacionar com essa tendência, não é assim? Aqui, eu já tenho uma balança aqui energética. Pensa aqui que é dois pratos de uma balança. De um lado eu tenho um complexo do ego, do outro lado eu tenho um complexo inconsciente, eles estão se equilibrando ali. Eles estão se equilibrando. O que esse ego vai ter uma tendência a fazer? Ele vai começar a imaginar, o que vai ser dado para ele? A espiritualidade vai falar assim, ó, você vai ter uma mediunidade na qual você vai ser pobre, ou o oposto. Você não vai ter dinheiro, mas você vai atender como médium fazendo cirurgia. Você vai ser médico sem ser, que é o oposto disso aqui. É ou não é? Ou seja, o complexo que ele tem que realizar, que é na figura do médium, vai começar a disputar lugar com o médico que ele foi no passado. E ele fica preso entre os opostos. Quando ele começar a se relacionar no exercício da mediunidade aqui, esse aqui também vai visitar ele. Aí ele vai falar, pô, acho que eu vou começar a cobrar essa consulta.
Olha o complexo. Porque ele é colocado exatamente no lugar da aprovação. Ou seja, ele está vivendo o oposto, né? O oposto. Aí quando ele começa a fazer a cirurgia sem dinheiro, pobre, fazendo tudo que ele deveria ter feito e agora sem ser nada, porque não é ele que faz, aí o complexo visita ele. Só que ele precisa de um outro complexo, porque aqui nesse complexo o mentor se liga pela afinidade, que aqui é o intelecto, é tudo que ele estudou de medicina e que vai ter que sair na mediunidade de maneira positiva, é ou não é? Ele fica preso entre o que ele deveria ser e fica sendo visitado pelo que ele foi e precisa mudar. Ou seja, esse médico aqui é de todo ruim? Não. Ele só precisa deixar de ser tão ganancioso. Porque ter dinheiro não é mal. Se você não gosta de dinheiro, eu gosto. Né? Dinheiro é muito bom, dá conforto. É a vida? Não, mas para ele se tornou o centro da vida dele. Ele está vidrado nisso. Dinheiro, poder, influência e tal. Só que esse médico estudou, ele leu muitos livros, ele mexeu com muito dinheiro, ou seja, ele tem coisas que se eu usar seria bom. Então parte dele não deve ser desprezada. Só que esse aqui também tem um lado positivo, que é o doador, é o pródigo. Se ele conseguisse juntar, ganhar o que esse ganhou e pegar a virtude desse para usar a potência do outro, não ficaria bom? Se ele pegasse um pouquinho de cada um? O nome disso aqui chama-se função transcendente. É como desse parto aqui entre dois lados opostos, nasce um ego novo, que não despreza nenhum lado e nenhum outro, porque eu sou os dois. Aí disso ele tira o bom disso, tira o bom disso e vai viver um ego novo. Aí eu me curo. A transformação de Saulo, né? Pegou toda aquela gana em cima dos cristãos e de repente falou... Exatamente. Esse é o lado dele. Ele vivia dois complexos, né? Ele estava preso ali naquela imagem, perseguindo, fazendo um monte de coisa. Aí Jesus falou, pega essa tua energia e começa a pregar para mim. Aí ele continua com o mesmo ímpeto fazendo uma coisa boa. Ou seja, ele lidou com a sombra. É a mesma coisa, a mesma energia, só que ele realizou de maneira criativa. Faz sentido? Essa senhorinha aí também, que você contou a história, provavelmente quem sabe o que ela... Exatamente, ou seja, eu tenho uma imagem da professora boa, bacana, que ela já está vivendo, que é um lado do complexo, e eu tenho a professora estupradora aqui, violentadora. Aí o que é que ela fez? Quando essa me visitar, ela sabe interagir, porque ela deve ter alguma energia, é energia, e eu não vou reprimir isso no sentido de ficar dizendo que eu não tenho isso. Mas vou achar uma saída cuidando das crianças que eu violentei. Então ela começa a fazer uma função transcendente. Esse cuidado é um ritual pessoal de cura. Porque na realidade, em torno desse núcleo, dessa mulher que abusa, olha só, provavelmente, vamos pensar assim, ó. Na imagem que vem na cabeça pensa assim, eu sou um abusador. Do outro lado tem uma criança sendo abusada e essa imagem está na minha cabeça. Só que essa criança também sou eu. Eu sou os dois. Eu sou os dois. As imagens que eu trago na minha cabeça, tudo ali sou eu. Tudo sou eu. Se eu pedir para você pensar assim, pensa num homem debaixo de uma árvore. A tua psique vai mobilizar uma série de energias para montar as duas imagens. E toda a energia da imagem é você. A árvore é você, o homem é você, a paisagem é você, é ou não é? Da onde que eu tiro essa energia? Daqui. Então, por exemplo, aí eu peço para você falar assim, me conta como que foi a árvore que você viu. Aí eu vou acessar como que está a tua energia. Ah, eu vi uma árvore meio murcha assim e tal, meio sem cor, você pode estar passando por uma transformação. É uma forma que eu lido de maneira criativa com as imagens que surgem dentro de mim. Por isso que, por exemplo, quando eu falo de suicídio, o suicídio, se eu lido com ele de maneira criativa, está morrendo alguma coisa dentro de mim. Então eu começo a desenhar aquelas imagens, eu começo a escrever sobre elas, falar sobre elas, em vez de me matar. Então eu vou dar vazão à energia e a energia vai começar a acontecer de maneira criativa e o processo se conclui. O complexo morre. Eu não preciso matar o corpo, porque eu me identifico de maneira literal com o complexo.
Então eu vou trabalhar essa ideia. Vamos falar desse suicídio? Como é que você vê? Como é que é a imagem do teu suicídio? Você vê, não, eu me vejo e tal, dando um tiro na cabeça. Tá, e depois? Quem que você vê? Quem que está em volta? Ah, eu vejo meu pai chorando e tal. Tá, então vamos continuar. E como é que é o enterro? E tal. Aí você vai falando, faz o processo. Aí você vai falando, vai levando, vai vivendo. E a psique entende aquilo como se estivesse acontecendo. É um ritual energético. Não é um ritual religioso, coletivo, formal. É um rito energético pessoal, uma dinâmica da energia. É isso que eu estou falando. E os complexos trabalham nessas imagens. Eu vou navegando e lidando com as sombras através do que vem para mim. Tá muito difícil? Fala, Renato. Fala, Renato. Quando você fala que é olhar, aceitar sem julgar, e aí o céu começa a fazer um movimento de diluição ou negação. Isso. É justamente por isso que a alma está dentro de um Deus interno. E esse Deus interno que vai regular. É como um sistema imunológico. Imagina aqui que esse é o teu sistema imunológico. Se você contrai um vírus, o sistema vai começar a tentar uma cura. Só que essa cura passa por um sistema que ele precisa se apresentar aqui para começar a curar. O self vai fazer isso. Ou seja, eu tenho um vírus dentro de mim. Vamos começar o processo de cura. Ele apresenta o vírus, aí você acolhe o vírus e agora o self vai começar a entrar em ação para poder diluir, transformar no momento certo. E às vezes isso é dentro de uma vida, é dentro de 2 vidas, ou é num momento muito curto, ou às vezes você se cura sonhando. Num sonho você acorda curado. Porque na realidade, quem faz o processo final é o self. E o ego precisa se colocar à disposição de olhar. Então, quando o espírita fala, por exemplo, ou da onde vem a moral do self é a moral de quem? De Deus. Nunca erra. A moral do ego é do pai, sociedade, né, cultura, não é assim? Ou seja, muitas vezes esse ego vai olhar para o movimento do self de maneira julgadora, porque não é ele não olha com os olhos de Deus. Eu tenho que começar a pensar com a cabeça de Deus. Ou seja, então quando eu falo em reforma moral, é só um pedaço. Porque eu preciso reformar essa moral para ficar igual a essa moral. Mas a gente não sabe qual é a moral de Deus. Está dentro de você. Você vai ter que descobrir. Por isso que no livro dos Espíritos está assim, o homem esqueceu. Quando surge a consciência, ele se aliena do potencial dele, da lei. E agora ele vai ter que relembrar o Deus interno. No livro dos Espíritos não tem assim? Ou seja, eu preciso pegar tudo que eu aprendi, que me serviu para alguma coisa, e agora eu preciso moldar para a moral de Deus que está dentro de mim, que é uma só. E eu preciso começar a pensar com a cabeça de Deus. Para esse ego olhar para isso aqui como Deus. E onde está uma das formas de pensar com a cabeça de Deus? No Evangelho. Quanto mais eu torno esse ego evangelizado, mais ele vai ter ferramentas de acolher os monstros que estão dentro do inconsciente. Porque para acolher eu preciso de compaixão. Para acolher eu preciso de amor. Para se acolher eu preciso de despreendimento. Para acolher eu preciso ser igual aquele homem que vai e fala, Senhor, tem piedade de mim porque eu sou pecador. E enquanto o outro fariseu fala assim, tem piedade desse povo que é imperfeito, não é assim? Um está projetando, o outro está individuando. Lá. Um está consciente, trabalhando com a sombra, falando, Deus, trabalha meus complexos, trabalha o mal da minha personalidade. E o outro faz o quê? Pega os complexos e fala, cuida deles, que eles estão mal, né? Se vê no outro. Mas sai, o complexo não fica quieto. Ou ele sai na projeção, ou ele sai aqui dentro do ego. Ou seja, fazer a reforma moral é o quê? É botar a moral que eu já tenho, que parte dela é boa, e ir adequando a moral do meu self. Eu preciso aprender a pensar como self, o ego tem que pensar como self. Feita a reforma moral, que é dinâmica, não é assim passo a passo, agora quando a moral está mudada, eu estou capaz de olhar. Quando a sombra se apresenta, o ego, baseado nessa moral, fala, eu não quero ver isso. Porque isso é contra o processo educativo que eu tive. Isso não parte de mim. Isso não faz parte da minha alma. Ou seja, essa moral aqui não quer olhar. Ela quer reprimir.
Só que Deus quer a totalidade. A moral de Deus é o contrário. Ele fala, não, eu quero olhar, eu quero acolher. Eu quero pegar esse bêbado e cuidar dele. Esse é Deus falando. Eu quero interagir, eu quero escutar esse bêbado, essa meretriz, saber o que ela quer. Deus quer isso. É, assim, é uma casa do caminho. Todo mundo que bater a porta, eu vou ter que ir lá ouvir. Né? Eu vou ter que ir lá olhar isso. Olha as parábolas de Jesus. São o quê? Imagens. Se a gente pegar uma parábola de Jesus, por exemplo, lá que a gente fala muito, a do filho pródigo, e eu falar, pensa num filho pródigo, em 2 irmãos, cada um vai ter um irmão na cabeça. Pronto, você está acessando 2 complexos seus aí. Nessa imagem. É por isso que Jesus falava por parábolas. Porque ele trabalhava na imagem, no nível da psique, de maneira muito simples. Quando eu mudo essa moral, então eu começo a ficar habilitado a olhar para a escuridão. Porque é como se eu ganhasse força para olhar. Força não no sentido de, vou te vencer, mas força para, vem cá que eu vou te acolher. Eu vou começar a te acolher. Coragem. Por isso o arquétipo do herói. Se o ego não tivesse a energia do herói, ele não desce. Ele não faz a catábase, ele não vai ao inferno pessoal. Ele precisa ir no inferno pessoal dele. Para fazer isso, tem que ter coragem. Tem que ter uma coragem danada. Por exemplo, a gente tem um medo danado em pensar coisas a respeito da gente. Por exemplo, igual essa senhora. De pensar assim, de fazer essa afirmação. Meu Deus, eu posso ser um pedófilo. Eu posso abusar. A gente nem sonha em falar um negócio desse. A palavra tem tanta força que é quase mágica. E faz uma experiência do alívio que dá assumir essas coisas. Parece ser vomitou. Sai aquele negócio, sai, a energia sai. E você começa a circular a energia. E você não precisa viver aquilo porque você pensou nisso. Ou porque você tem uma tendência a isso. Mas ninguém se incomoda de falar, meu Deus, eu tenho uma tendência a tocar piano. Ninguém morre por isso. Porque é egossintônico, né? Todo mundo quer mostrar isso. Agora, se eu falar, não, eu sou aquele homem das cavernas, primitivo, quitônico, original, lá dentro, lá, que está com um pedaço de pau dando na cabeça de todo mundo, né? Acolher isso é difícil, né? E para isso eu preciso do evangelho. Para isso eu preciso mudar a moral. Então, quando eu falo em reforma moral, já vou dar a palavra. Quando eu falo ir para a serra. Quando eu falo em reforma moral, é só um pedaço do caminho. Porque quando eu faço a reforma moral, eu me habilito a olhar. Aí agora, quando eu olho, aí vai sair uma emoção. Aí eu vou ter que lidar com essa emoção. Aí, uma vez que eu acolhi, olhei, comecei a me relacionar, o self vai entrar em ação para regular a psique. Aí vai acontecer alguma coisa, aí daqui a pouco, nossa, eu estou louco para fazer esse trabalho de caridade com criança. Aí você vai começar, o self vai te colocar no lugar da cura. Ainda que tardia. Tem que encarar. Tem que encarar. Mais cedo ou mais tarde você vai encarar. Ela vai vir. Na realidade, ela já está aí. Ela visita a gente nos sonhos, nas fantasias que a gente tem no dia a dia, nos nossos pensamentos, no nosso discurso, no nosso comportamento, nas coisas que a gente escolhe. Ela está funcionando. Ela escolhe por nós quando ela é inconsciente, né? Então ela aparece, ela vem, ela é aquele ato falho, aquela palavra que você não queria dizer, aquela briga que você entrou e depois se arrepende. É essa sombra, né? Então, à medida que esses atos falhos vão ocorrendo, os milindres, as coisas que são contrárias a essa virtude evangélica aparecem, é uma oportunidade que tu tem de se conhecer. Porque é ali naquela brecha que ela aparece. Então você, em vez de olhar para o outro, olha para você. É fácil? Não, mas não é impossível. Precisa criar-se o hábito de fazer isso. Ou seja, quando eu mudo a moral, vou colocando ela em consonância com o self, que é Deus, eu fico habilitado para olhar. E à medida que eu olho, eu acolho. E à medida que eu acolho, o self entra em ação para promover a cura. E se eu não faço isso, eu vou me tornando... Se eu faço isso, eu vou me tornando um grande sábio. Já vou te dar a palavra. Que é o que a Joana fala. O símbolo do self é a velha sábia ou o velho sábio. 1:12, né?
que é o quê? Senhor, me dá força para mudar o que eu posso mudar. Me dá resignação para aceitar e vigiar o que eu não posso mudar. Mas, acima de tudo, me dá sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Esse é o individuado. Ele tá tudo na consciência dele. Eu tenho isso e eu preciso vigiar. Eu tenho uma tendência a beber muito, então não vou no bar. Porque está aqui, o complexo está aqui, ele está ativado. Eu não consegui acabar com isso, então cuida disso. Porque senão esse troço te toma. E é assim, é nesse olhar. Agora, comecei a fazer um trabalho e parei de sentir, não deprimo mais, acabou a depressão, porque mudou, alguma coisa o self trabalhou. Como a reforma íntima muda de figura, ganha uma outra formatação, como ser libertador para nós espíritas. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu coloquei no grupo lá que eu entrei. Eu sou neta de espírita. E quando eu falo isso, a minha irmã também passou pela mesma formatação, né? De muita negação, do policial, isso feio, isso é um processo obsessivo, isso, sabe, essa coisa de muita coação. Eu até não gosto muito, é muito usado dentro da doutrina espírita, policial. Né? Jesus disse vigiar e orar, não policiar e orar. Né? A vigilância é uma coisa mais cuidadosa, uma coisa mais leve, é uma coisa, né? Quando eu estou no local vigiando, eu estou policiando, eu estou procurando erro a qualquer momento e vem com o cacetete para descer em cima. Né? Então, assim, para mim, esse contato com as obras da irmã, assim, reforma íntima sem martírio, emoções que curam, né? E toda essa abordagem que você está fazendo aqui é altamente libertador. Libertador. Mas a pessoa que se submete a esse processo, é exatamente isso que ela relata. Quando ela começa a fazer esse movimento na prática, a viver isso, as pessoas tendem a relatar assim, nossa, parece que eu tirei um peso de mim. Aí a pessoa tinha asma, Daniel, minha asma acabou. Você começa, parece que você vai se transformando, esse ego vai se transformando. E à medida que você vai fazendo isso, você sai de um movimento de eu preciso ser bom, de maneira obsessiva. Porque é o self que vai trazer. Então, à medida que o self vai me apresentando a mim mesmo, eu vou resolvendo. E o que eu não resolvo, eu vou lidando. Então, eu não preciso ficar obcecado em correr atrás de mim, porque vai vir. Basta eu abrir a porta, não se preocupe. Quando a minha casa está aberta e eu vou lá no parapeito da janela, olha porque está passando. Está lá. Então, não precisa você ir atrás, os seus problemas vão vir. E isso tira essa coisa de eu preciso me reformar moralmente, correr atrás disso, tal. Não se preocupe, porque vai vir. Porque geralmente a gente fica com um pensamento obsessivo, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer a caridade. Calma, vamos olhar, né? Vamos olhar a hora certa, o momento certo. O que a vida está trazendo para mim? Qual é o momento de eu fazer? Para que eu, por exemplo, possa fazer a caridade, eu não preciso necessariamente estar dentro do centro, eu tenho uma missão como pai, que é uma missão espiritual, uma missão como mãe, e agora não está dando para ir para o centro, cuida dos filhos, porque lá você está vivendo uma coisa espiritual. Ou seja, vive na linha, né, do que a vida está trazendo. Ah, não, mas eu não fui. Aí a gente começa a viver um automatismo e vira um ritual sem sentido. Porque eu não estou lá, aí eu viro uma polícia de mim mesmo, muito julgadora, muito primitiva, e que vai me colocando num lugar. Mas pense bem, por um tempo esse policial foi necessário. Agora a gente precisa abandonar ele para continuar a caminhada. Porque se não fosse ele, vai saber o que a gente fazia. Ele por um momento, ele nos serviu. No sentido de frear toda essa sombra, né? E agora no momento fala assim, meu filho, agora você está aliviado, você não precisa mais trabalhar agora aqui nessa casa, que agora em vez de um policial, eu vou ser um psicólogo de mim mesmo, vou ser um sábio de mim mesmo, eu quero ouvir essas pessoas. Tira elas da cadeia, agora a gente vai ouvir. Pronto, aí o policial sai de cena, porque até então o ego não estava preparado, ele precisava da polícia. Ou seja, até isso a gente tem que honrar na gente. Ah, mas meu pai era muito duro e não sei o quê. Era o que você precisava, agora se a parte do pai. Né? Até então esse pai serviu para alguma coisa. Agora ele vai precisar sair de cena e você vai precisar se tornar você. Ou seja, é esse o movimento. Né? Era um momento daquela energia. Era aquele momento.
Mas era uma energia muito pobre. Ponto, era aquilo que dava para fazer. E agora a gente está com a riqueza e vai fazer diferente. Faz sentido? Ou seja, a gente começa a honrar tudo que a gente recebeu. Isso aqui foi bom, isso aqui já não dá mais para ser vivido. O que era sempre bom agora está ruim, porque eu vou precisar frear isso um pouco. Ou seja, eu vou em movimento. Nada é ruim, nada é só bom. Ou seja, eu preciso virar um filósofo. Para quê? Porque o filósofo faz essas perguntas, né? Eu preciso filosofar para dentro. Por isso que Allan Kardec fala assim, o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais. Porque não é filosofar de eu ficar aqui sentando com vocês e falar, vamos falar aqui do conceito de self e papapá. Isso é filosofia para fora. Mas a filosofia para dentro é a individuação, é a transformação interior. Eu gosto da palavra individuação porque ela engloba a reforma moral, ela engloba o acolhimento e ela engloba a transformação na função transcendente. Ou seja, a reforma moral é só um pedaço da transformação. Ou seja, a individuação é a plenitude, que é muito mais além do que só a reforma moral. A reforma moral é o começo para eu poder me acolher. Então, quando eu falo em plenitude, que é o que a Joana gosta de falar, ou individuação no conceito da psicologia, eu estou falando no resultado de tudo que eu já naveguei em mim. E que eu estou me construindo como pessoa. Tinha alguém que tinha levantado a mão aí, que eu não dei atenção? Aqui. Como é que é? Exatamente, e isso vai dando uma paz, porque você começa a andar nas linhas do teu programa espiritual, porque o teu programa espiritual está no teu inconsciente, e quem que vai te apresentar para ele? O self. O self vai dizer o que você tem que fazer nessa encarnação. Então, quando você vai seguindo nas linhas do self, você vai seguindo no cronograma que você estabeleceu na espiritualidade. E isso vai dando o quê? Paz. Porque não há coisa melhor do que dormir com a consciência tranquila, cumprindo o que você tinha que cumprir. É ou não é? Fora disso aí é culpa, é depressão, é tristeza, eu não sou esse santo, eu não dou conta disso, eu não faço palestra porque sou a pior das pessoas. Ou seja, eu tenho que trabalhar para me tornar essa pessoa que eu quero ser. Né? Então, é no pior mesmo que eu vou fazer. Para eu colher uma flor, às vezes eu preciso ir no charco. Já ouviram falar das flores do charco? Para eu ir lá colher essa flor, eu preciso pisar na lama. Ou seja, eu tenho que ir na sombra. E quando eu pego ela, eu saio de lá com uma flor belíssima. Mas é onde que ela nasce? Na sombra. Ela nasce no charco. Tinha levantado? Alguém tinha levantado aqui? Não. Eu só queria complementar isso que está falando, Daniel, rapidamente. Aí a gente percebe a importância de todas as religiões e o papel de Todas as religiões. Exatamente, exatamente. A religião que você escolhe é a religião que o teu inconsciente escolheu. A religião que você está no momento é a religião que o teu self escolheu. E talvez lá, não necessariamente na espírita, por isso que a gente não fala fora do espiritismo não há salvação. É fora do amor, da caridade. E o amor pode ser vivido num prédio ou fora dele. Seja ele evangélico, espírita, qualquer lugar. Desde que seja a tua essência. Na hora certa, você vai chamar isso de outro nome. Se agora o que você chama de Espírito Santo está te fazendo evoluir em conexão com você, fique com o Espírito Santo. Aí no futuro você chama do que você quiser. Princípio cósmico, universal, self, seja lá o que for, mas se realize. O nome pouco importa. O que importa é o self não está nem aí para isso. É tanto que o self ele não tem consideração com o ego. Quando você sonha, ele te coloca do lado da tua pior personalidade, ele te bota do lado lá, ego, isso é você. O sonho é como o self vê o ego, quando você sonha. Aí você sonha com aquele homem meio sem energia assim, meio desenchabido. Ó a sombra, ó. Vamos acender a luz do celular para a gente... Que aí a gente continua sem o microfone. Tá todo mundo aí de céu? Bota para cima aí.
A gente está vivendo na prática o processo de individuação. Tá. Entendeu? Então, tá, beleza. O áudio, né? Tá certo. A gente ainda tem 10 minutos. Vamos aproveitar, né? A gente já tá aqui, tá chovendo, né? Vamos aproveitar a sombra. Ou seja, isso traz uma perspectiva nova da gente olhar o Evangelho. Porque, nova assim, em tese, ela é uma perspectiva mais consciente. Eu preciso saber disso para poder me realizar? Não, tem pessoas que fazem isso, que o céu vai regendo a pessoa e ela vai se realizando. Essa senhora estava fazendo isso, sem saber nada disso. Por quê? Porque ela estava usando o Evangelho. Ela resolveu se encarar. Ou seja, eu preciso desses nomes bonitos aqui? Não. Eu preciso de coragem. Eu preciso de afetividade comigo. É simples assim. Quando a coisa aparecer, eu preciso cuidar de mim com amor, a mim mesmo, por mais tenebroso que seja. Se uma prostituta batesse na tua porta, pedindo um pão, o que tu ia fazer com ela, com o Evangelho que tu sabe hoje? Tu ia dar uma palavra para ela. Se tu consegue fazer isso para fora, por que tu não faz isso para dentro? Olha para esse lado sombrio e acolhe ele, olha para ele, conversa com ele. O que você quer? O que você quer? Fala assim como falasse com o terceiro. O que você quer de mim? Eu estou triste em te ver. E vê o que esse outro lado responde. Eu nunca pensei que você ia se apresentar para mim. Fala isso. Como se fosse um ser vivo, que é um ser vivo. E à medida que você vai fazendo isso, você vai fazendo o Evangelho para dentro de você. Quando você faz isso para dentro, para fora fica facílimo. Porque tu vai parar de se projetar, tu vai parar de julgar, tu vai parar de se criticar, porque o amor já está sendo vivido aqui. Faz sentido? Faz. Pode falar. Eu li um livro falando sobre isso. Muitas das vezes essas sombras aparecem no nosso caminho e a gente descarta, perde a oportunidade de abraçar. É importante a gente silenciar a mente para aproveitar essas oportunidades que elas vêm e a gente acolher os jeito. Exatamente. E esse, só que não é um movimento frio, que como eu estou falando para vocês, tudo isso é carregado de muita emoção. E quando eu digo emoção, não é só chorar, não é só isso, é uma irritação, é uma repulsa. Por isso essa virtude, a fé, a coragem para fazer esse mergulho para o umbral não é fácil. Não é fácil no sentido, eu vou lá, eu li os livros e eu vou fazer. É preciso criar um hábito, você vai lentamente se acostumando. É muito mais fácil eu treinar o olho e fortalecer esse olho para olhar do que querer barrar essas visitas. Quando eu faço isso, a energia circula, a minha vida fica mais leve. E muitas vezes eu vejo as pessoas que vêm procurar ajuda, por exemplo, no consultório, ou pessoas que vêm fazer análise, ou na vida pedir um conselho, são pessoas que tiram isso de mim. Eu não quero ver isso em mim. Vem essa imagem na minha cabeça de eu fazendo isso com meu filho. Vem essa imagem de eu, sei lá, fazendo qualquer coisa com fulano de tal. Vamos a uma proposta diferente? Vamos olhar para essa imagem. Que força que essa imagem tem? Olha o que ela faz contigo. Ou seja, vamos fortalecer esse olho para olhar. Porque eu não tenho como desligar isso. Eu não tenho esse poder. E às vezes a pessoa acha que você tem, né? Ela chega na terapia e fala assim, resolve para mim, né? Aqui, ó, meu sonho está aqui, explica para mim, né? Ela não se implica em nada na vida dela. Ela está totalmente alienada dela. E aos poucos você, com o self vai se apresentando e você vai devolvendo a pessoa a ela mesma. E aquela coisa que era triste, terrível, vai dando... É paradoxal. Quanto mais você fala assim, entra meretriz, mais aliviado você fica. Você vai sentindo uma coisa que é inacreditável. Aí você fala assim, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu estou num bem-estar enorme. A minha depressão acabou. E eu não sei te dizer o que foi que aconteceu. Eu simplesmente vim aqui e sentei. Pronto, essa é a transformação. Que ela não passa numa lógica. É uma transformação afetiva. Ela se deu no nível da energia base do self, que é o quê? O afeto. Aí a pessoa fala, Daniel, não sei te explicar. Aí você vai olhar o sonho da pessoa, o sonho mudou. Aí ela só sonhava com lixo,
com gente invadindo casa, com coisa e tal. Aí de repente eu me vi numa janela, tinha um sol muito iluminado, um lugar quente. Essas pessoas estavam lá, já estavam sob esse sol, que estava nessa escuridão, nessa água podre, já estava nesse lugar. Aí você vai vendo a imagem do sonho da pessoa mudando. Ou seja, algo o self está fazendo e está transmutando aquela energia. E vai acontecendo lentamente, e à medida que a energia circula, ela vai ganhando vida, porque o mal tem vida lá. O que eu considero mal é energia. E quando eu me interajo com essa energia vem para mim, porque sou eu. Então eu paro de ser aquela coisa murcha e começo a ser uma coisa com vida, algo, um ser com vida. Eu só vou fazer essa leitura dessa parte aqui, final, para a gente fechar. Deve-se buscar a integração dos conteúdos sombrios na psique. Joana agora. Rejeitar ou ignorar a sombra é candidatar-se a conflitos contínuos que poderiam ser evitados caso reconhecesse a ocorrência desse fenômeno próprio do ser humano, que é natural da criatura humana. Ele faz parte do ser, de igual forma como o ego, o self e todos os demais arquétipos que são as heranças do largo trânsito da evolução. Acolher a sombra, boto eu, 2 pontos. Aí Joana de novo. Compreendendo que a sombra é a presença normal e constante da sua psique. A sua fusão natural com o self é o objetivo do autoconhecimento, da conquista que desaliena, ensejando-lhe melhor visão da realidade e do mundo que o cerca. De acordo com Joana, a sombra que resulta dos fenômenos egóicos, havendo acumulado interesses inferiores que procura escamotear, ocultando-os no inconsciente, é grande adversária do sentimento de gratulação. Na sua ânsia de apresentar que não conquistou, impedida pelos hábitos enfermiços, projeta os conflitos nas demais pessoas. Vou parar aí. Faz sentido ou não? Dá para a gente olhar para a Joana agora de maneira mais clara, não dá? Espero que sim. Vamos fazer nossa prece? Então vamos aproveitar essa escuridão que nos visita como um movimento simbólico, né? Veja só como é interessante. No dia da aula da sombra, a sombra nos visita, né? Ou seja, o tema está constelado para nós. É engraçado, mas é importantíssimo. Nós precisamos de alguma forma observar que agora nós estamos recebendo um convite do self para entrar na sombra. Que é o que está acontecendo aqui agora. É como se nesse momento a espiritualidade nos dissesse, pronto, estão agora com as armas para descer. Ou estão agora com a pena, com remédio para descer no seu inferno interior. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos nos conectar com os nossos mentores. Se você não conhece o seu, crie uma imagem para ele agora. E ele vai ser o seu guia. A partir desse momento, a espiritualidade nos está dando a oportunidade para que possamos todos nós descer na nossa sombra interior, nos conectarmos com ela. E lá nós vamos encontrar os nossos maiores tesouros. E diante dessa oportunidade, em que a luz nos falta, mas que a consciência ainda vê na escuridão, nós elevamos o pensamento a Jesus e agradecemos. Senhor, nós te agradecemos tanto pela oportunidade que nos tem dado de nos acolher a nós próprios. Quando o inferno moral que há em nós bater a porta do nosso ego e da nossa consciência, imanta, Senhor, esse ego de amor, para que possamos acolher cada um das entidades enfermas que nos habitam no interior da alma, e acolhendo-as, nós possamos transformar a nós mesmos em um estado de plenitude, paz e de amor profundo, realizando Cristo interior. Fica conosco, Jesus. O símbolo da tua presença constante em nós nos guiará para a nossa libertação e nos conduzirá para um estado de plenitude, nos colocando no caminho certo para a direção final. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe.